Paulo não exagerou quando disse em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como eu também sou de Jesus Cristo. Na verdade, meus amados irmãos, ele assumiu a responsabilidade de um cristão verdadeiro, que é se tornar um exemplo digno a ser seguido. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: aprendam comigo a forma de pisar onde Jesus pisou. E a minha oração é que no final dessa mensagem você possa dizer: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Meus irmãos, venho trazer aqui uma grande novidade, meu primeiro livro, Lições Bíblicas Incríveis e Detalhe, volume 1. Isso quer dizer que esse é o primeiro volume de vários volumes que virão daqui para frente. Entre em contato com esse telefone que está aparecendo aqui na tela e adquira já o seu. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o nosso site ou o meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: não é imitar comportamento, é imitar o caráter. A igreja de Corinto, irmãos, nunca teve um encontro físico com a pessoa de Jesus. Eles não viram como Jesus era fisicamente. Tudo que eles aprenderam sobre Cristo foi transmitido pelo apóstolo Paulo, uma legítima cópia do exemplo de Jesus Cristo. Mas vale a pena destacar que Paulo não está orientando os irmãos a terem uma imitação superficial de atitudes externas. Paulo não está pedindo para se vestir como ele e falar do jeito que ele fala, mas Paulo está dizendo algo muito mais profundo. Está ensinando a igreja a reproduzir em essência o caráter de Cristo. Os homens podem até falsificar comportamentos, mas o caráter ninguém falsifica. Mas cedo ou mais tarde ele vem à tona. Então, não seja a cópia pessoal de ninguém, seja a cópia do caráter de Jesus Cristo. Paulo não disse siga minhas opiniões, ele não disse siga os meus gostos, a minha cultura, ele disse e me imitem, como eu também imito a Jesus Cristo. Segunda lição: não imite modelos de falsos cristos. Irmãos, ser exemplo é pesado porque mexe com o destino espiritual de outras pessoas. Por isso, Paulo entendia que se ele caísse, ele não cairia sozinho, outras pessoas cairiam também. Por isso, ele disse em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado pelo Senhor. Mas os falsos profetas, eles não pensam assim. Então, é você que tem que cuidar para não cair no laço dos falsos cristos, no laço dos falsos exemplos. Você admira um líder? Você admira o ministério de alguém? Então balize o exemplo dele com o que diz as Escrituras. Porque se é para imitar, então vamos imitar o exemplo certo. A igreja de Corinto, imitando Paulo, estava imitando o exemplo certo. Amém? E quando as pessoas te imitam, estão imitando o exemplo certo? Terceira lição: você pode dizer, olha para mim? Irmãos, muitas pessoas nunca abrirão uma Bíblia para ler, mas tenha certeza de uma coisa: eles vão ler a sua vida. Isso aí você pode ter certeza. Nós, irmãos, vivemos dias em que muitas pessoas dizem assim, não olha para mim não, que eu não tenho nada para te passar. Olha para Jesus. Essa frase, irmãos, parece até uma frase certa, uma frase piedosa, bonitinha, mas ela não encontra total respaldo bíblico. Sabe por quê? Paulo era tão de Deus que teve a ousadia
e a autoridade com responsabilidade ao ponto de dizer: sejam meus imitadores. Isso, irmãos, não é arrogância, é responsabilidade espiritual, é ter pão para dar para o faminto. Um outro exemplo, Pedro e João também disseram isso lá em Atos 3. Ele disse para o homem que estava paralítico na porta do templo, eles disseram: olhe para nós, nós somos referência, nós somos exemplo. Então, a realidade é essa aqui. Se você não pode dizer, sejam meus imitadores ou olha para mim, tem alguma coisa errada com seu cristianismo. Quarta lição, o modelo não é sinônimo de perfeição. Não. Ao pedir, irmãos, que a igreja o imitasse, Paulo não estava afirmando que era um homem perfeito. Não é isso que Paulo quer dizer, não. Pelo contrário, ele disse em Filipenses 3,12 que não tinha alcançado, mas que prosseguia para o alvo. Ele não era um modelo de perfeição, ele estava em busca de ser. O modelo que Paulo apresenta aqui, irmãos, é de um homem sujeito a falhas, que cai, mas que se levanta. Um homem que luta, mas que não se entrega. Um homem que chora, que sangra, mas que permanece fiel a Deus. Então não passe uma imagem de uma pessoa infalível para aquelas pessoas que te observam. Sabe por quê? Isso vai fazer com que as pessoas se vejam muito abaixo do modelo que você apresentou. Se apresentar um modelo muito acima, um modelo de perfeição, as pessoas vão falar: quando é que eu atinjo esse nível? Nunca. E aí isso vai causar desânimo nas pessoas. E aí muitos vão dizer: é melhor desistir, porque eu nunca vou alcançar esse nível de super-homem ou mulher maravilha espiritual. Quinta lição: repreenda esse desejo de imitar o mundo. Não é normal o ser humano, irmãos, buscar coisas que edificam. Não é normal. Sabe por quê? A verdade é essa aqui, ó, nós temos a tendência natural, humana, de sermos atraídos por aquilo que é ruim. Por isso, há uma necessidade urgente de nascermos de novo. E a conclusão que a gente chega é que quem deseja imitar o mundo se autodeclara que não nasceu de novo. Se não imitarmos, irmãos, a Cristo, nós vamos adotar um padrão para imitar. Por isso que as pessoas imitam cantores, atores, criminosos e outros maus exemplos, justamente porque não nasceram de novo. Mas você não é produto do meio, você é fruto da obra de Cristo no Calvário e você nasceu de novo, então você vai buscar as coisas que são de Deus, as coisas que são do alto e não buscar imitar as coisas dessa vida. Sexta lição: nunca faltará referência na terra. Se você não tiver referência para imitar aqui na terra, irmãos, Cristo nunca deixará de ser a sua melhor referência. Eu acho difícil não ter, mas se não tiver, olhe para Jesus. Eu já vi muita gente se desviando por se escandalizar com referências erradas. E por isso chegam a dizer que está tudo perdido, que nenhuma igreja presta, que todos os irmãos são falsos. Não, a realidade não é essa. Porque Cristo é a prova de que nunca faltará referências para nos conduzir na vontade de Deus. Se você não achar referência na terra, o que eu acho difícil, olha para o céu. Sétima lição: imitar a Cristo não é um ponto de chegada. Imitar a Cristo é uma jornada. Isso, irmãos, revela que ser imitador de Cristo não é um ponto de chegada, é uma jornada. É uma jornada de transformação, de renúncia, crescimento, santificação dia após dia. Por isso que o verbo sede, no grego, carrega a ideia de torne-se continuamente, ou seja, seja um imitador contínuo. Não é algo pontual, é um chamado diário, progressivo e constante.
Então, não desista quando você errar o alvo. Oitava lição, não é um pedido, é uma ordem. Paulo não está apenas fazendo um convite, irmãos, ele está emitindo uma convocação celestial, uma ordem celestial. Ele não está pedindo para a gente fazer um bem para ele, mas um bem para nós mesmos, porque os mais beneficiados por se parecer com Jesus Cristo somos nós. E aquele, irmãos, que obedece, aquele que ama obedecer às ordens do céu, não será governado pela terra. Nona lição, a glória é para Cristo e não para Paulo. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, o foco de Paulo não era buscar, irmãos, glória para si mesmo, mas glória para Cristo, glorificar o nome do Senhor. Paulo não aponta para si mesmo como um fim, mas ele se coloca como uma ponte para alguém chegar até Jesus Cristo, porque o foco de Paulo nunca foi atrair holofotes para si, mas conduzir os olhos da igreja para Jesus Cristo, o verdadeiro modelo a ser seguido. Isso nos ensina, irmãos, que todo ministério verdadeiro busca ser um reflexo da glória de Cristo e não uma vitrine de exibição pessoal. Então, deseje desaparecer para que Cristo apareça em você, principalmente quando alguém te imitar ou te ver como referência na terra. 10ª lição, Paulo, um exemplo visível do invisível. O que Paulo, irmão, está dizendo é, se você está com dificuldade de ver Jesus no invisível, olhe para mim no visível. Que coisa tremenda, irmãos. Paulo era um exemplo do reino de Deus manifestado numa pessoa. Paulo, irmãos, buscou tanto a Deus que se tornou um representante legal, um embaixador legítimo de Jesus Cristo. Que sejamos como ele. Que este propósito lindo também esteja em nossos corações. Seja um exemplo visível do Cristo, que para muita gente é invisível. 11ª lição, quem te imita, acerta ou erra o alvo? Imitar Paulo, irmãos, era o mesmo que seguir os passos de Jesus, não tinha como errar o alvo. Paulo não era o destino, ele era o referencial fiel do caminho. Diante disso, vem a pergunta, quem te imita se torna mais parecido com Cristo ou mais parecido com o mundo? Quem te observa se aproxima mais de Deus ou se afasta mais de Deus? Irmãos, a nossa vida é como uma placa de trânsito. Ou ela aponta para o centro da vontade de Deus, ou ela aponta para o distanciamento do Senhor. Você está apontando para o céu ou distraindo as pessoas com coisas da terra? Que Deus te abençoe com essas 11 lições sobre esse tema tão maravilhoso. Vamos imitar bons exemplos? Vamos ser bons exemplos? Porque, irmãos, a terra carece de pessoas com propósitos legítimos em seguir os bons exemplos. Que Deus te abençoe nesse dia, que esse dia seja um dia maravilhoso na presença do Senhor. Deixe o seu comentário aqui, vai ser um prazer. Eu leio todos os comentários. Não tem um comentário que eu não leia. Amém? Ainda dou a curtidinha lá, que eu li o seu comentário. E compartilhe essa mensagem com 5 pessoas do seu contato. Só no mês passado, os vídeos tiveram mais de 3.000 compartilhamentos. Sabe o que é isso? É Deus usando a sua mão para abençoar a minha vida e abençoar a vida de outras pessoas. Então, se é pelo rei, é pelo reino, a obra de Deus tem que continuar. Tenha um dia de paz e um dia de muita unção do Espírito Santo de Deus.